vez com mais um Café com Figueiredo e hoje com essa pessoa aqui incrível, Jaqueline Mulato, ela mesmo. E o Mulato veio do maridão que não veio. Deixou na mão, hein, rapaz? Deixou a gente sozinho aqui. Poxa, cara, mas vai ser bênção. Tô com essa mulher de Deus aqui. Vamos aprender muito nesse podcast. Vamos falar muito sobre intercessão, né, Jaque? Sobre sala de oração. Sim. Sobre o projeto que Deus deu para eles, através da rede de jovens, que eles tomaram à frente, né? Com o pastor Valnei, pastora Junayara, que é o Efizibá, que é um projeto muito lindo, muito rico em prol da nossa nação. Jaqueline, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Se apresenta pra gente aí. Quem é Jaqueline? Fala pra gente. Muito obrigada pelo convite. Nada. Me sinto muito honrada estar aqui. Então, eu sou cristã desde os 14 anos de idade, né? Eu aceitei Jesus numa igreja aqui em Eunápolis chamada Igreja Peniel. Sim. Eu fui uma só vez lá na igreja. Aham. Eu não me lembro que o pastor estava pregando, eu só me lembro na hora que ele disse assim: quem quer levantar a mão e aceitar Jesus? Aí eu levantei a minha mão. Naquele momento que eu levantei a minha mão, eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi um misto de presença, de poder. Eu não conhecia a presença de Deus. Foi o primeiro contato que eu tive ali, que eu me lembro com a presença de Deus, foi ali. E quando eu fui embora daquele culto, eu não voltei mais para a igreja nenhuma, nem visitar essa igreja eu fui, mas aquela presença me acompanhou por várias semanas. Sim, sim. Eu sempre ficava trazendo à memória aquela presença, até que vai se esvaindo, porque mesmo que seja a presença de Deus, se você não tiver um caminho de busca, Sim. né, um entendimento de busca, ela vai, não é que ela vai se esvaindo, você vai se afastando. Depois de um tempo, foi uma igreja para a rua da minha casa. Inclusive, essa igreja está lá até hoje, a Assembleia de Deus Palavra Viva, né, debaixo da liderança do pastor Antônio Amândio. Sim. Aí essa igreja fiz algumas visitas, aí eu ingressei nessa igreja, né? Aceitei Jesus de novo, né? Aceitei Jesus de novo nessa igreja, lá eu fui batizada. Lá eu aprendi sobre Jesus, basicamente toda a base que eu tenho hoje, evangélica, espiritual, eu adquiri debaixo da cobertura do pastor Antônio. Que bênção. Né? Um grande homem de Deus, um homem de muita busca, de muita oração. Eu sempre falo para Marcos que, na minha opinião, na minha humilde opinião, Sim. ele é um dos maiores profetas dessa região. Deus fala muito com ele. Que bênção. Né? Ele não conheço, não. Quero conhecer. Viu? Ele tem uma revelação. Já faz um tempo que eu vi ele, porque hoje a gente congrega na Betel. Sim. Né? Já tem um tempo, já tem acho que 10 anos que eu e Marcos, debaixo de uma direção do Senhor, nós saímos da Assembleia de Deus Palavra Viva e nos ingressamos na Igreja Betel. Saímos de lá em paz. Graças a Deus, Sim. Lá é uma igreja onde a gente volta de cabeça erguida. Que bênção. Né? Para compartilhar com os irmãos a hora que quiser, a qualquer convite. E o pastor Antônio é um homem muito de Deus, e foi com ele que eu aprendi a orar. Sim. Foi com o sistema dele lá na igreja que a gente aprendeu sobre intercessão. Na verdade, a oração, ela é uma obrigação, ela tem que ser uma prática de todo cristão. Né? Verdade. Ela é o caminho que vai levar você a conhecer a Deus. Ô, Jaque, é até meio estranho você encontrar, você se dizer cristão, e vou citar duas formas. A primeira é você não gostar de orar, e a segunda, você saber que tem que orar, mas não querer orar. Eu acho que, para mim, essa conta não fecha como cristão. Não, com certeza não vai fechar. Oração, se eu disser para você que é fácil, pode ser e pode não ser. Por quê? É fácil quando você já pega aquele costume de vencer a sua carne. E eu acho também, já que a oração parte muito pelo lado do relacionamento. Isso também. Quando tu tem um relacionamento desenvolvido com o pai, a oração vira um bate-papo de conversa. Não, fica natural. Fica. Você acorda orando. É. Vai dormir orando. Isso aí. E essa madrugada aconteceu muito isso comigo. O Espírito Santo me pegou de jeito antes de dormir, que eu não consegui dormir na madrugada. Eu tinha, assim, sonos de 15, 20 minutos, acordava e começava a orar. É isso aí. E aí pegava no sono e começava a orar. Então, assim, isso se torna natural. Nós não estamos falando que nós somos melhores que ninguém, não é isso. Estamos falando do desenvolver da oração, que, para mim, assim, a forma mais simples e mais fácil de você desenvolver um ciclo de oração é você desenvolver um relacionamento com o Pai. Com o Pai.
A vida de oração, ela é construída aos poucos. Não adianta você querer também, vou orar 2, 3, 4, 5 horas por dia. Sim. Se você conseguir orar 15 minutos em fidelidade, se entregando com todo o coração, com todo o entendimento, no outro dia, quando você vai orar, aquilo ali, o Senhor, Ele multiplica. Sim. Ele leva em conta o seu esforço diário. Sim. Né? E não é porque a gente está falando aqui de oração que todo dia a gente está pipocando Não, o poder. não. Tem dia que você ajoelha para orar que parece que o céu todo se move pela sua oração. E tem dia que você sabe que o Espírito Santo dentro de você, que você carrega o Espírito Santo por onde você vai, mas ele tá calado. Tá calado. E você também tá calado. É tipo assim, não rola aquele match, tá ligado? Não. Mas, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada errado. O Espírito Santo tá dentro de você. Só que ele tá de boa. E você também. Então, assim, é aprender e reconhecer também essas coisas. É ter a sensibilidade para saber, né, Jaque? Não é que você tá frio, não é que você tá desviando, não, que há tempo para tudo. A gente tem que aprender a conhecer a palavra. Sim. Ele disse que nunca nos deixaria, nem jamais nos desampararia. E nós somos muito sensitivos. Sim. Se sentimos a presença de Deus, Deus está conosco. Se não sentimos, Deus não está conosco. Deus não precisa dos nossos sentimentos para ser Deus, nem para estar conosco. Ele disse que estaria conosco. Sim. Né? Ele afirmou, né, Jaque? Ele afirmou. Ele não deixou não deixou em dúvida. Não. Nos dias bons, quando você se sente bem, eu tô com você. Se você se sente com vazio, eu não tô com você. Não rola isso com Deus. Não. Ele tá com você no dia bom e no dia ruim. Acabou. E acabou. Fé não é sentir. Sim. Fé não é ver. Fé é crer. Isso. É entender. É um Sim. entendimento. Você entende, você leu na Bíblia que Ele nunca te desampara e nem te deixa, então você só vai crer. Nunca te desampara e nem te deixa. É só crer. Eu estou sentindo que eu estou desamparada. Não, Deus não mente. A palavra de Deus é uma só. O seu sentimento não traduz quem Deus é, o que Deus faz por você. Inclusive, tem um versículo que eu uso muito, você já viu eu ministrando algumas vezes, que é lá em Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim, que o nosso coração é enganoso e mais perverso do que se pode imaginar. O nosso coração, na inclinação humana, a nossa alma carnal, naturalmente, sem o Espírito Santo, ele é enganoso. Quer uma palavra de afago, uma palavra de amor, dentro desse tempo que nós estamos falando aqui, que a palavra de Deus fala o seguinte, que ainda que a mãe, né, esqueça dos filhos. Isso é forte. Eita, chega a dar vontade de chorar. Isso aí é forte. Ele ainda por toda a eternidade, ele sendo um Deus não vai esquecer da gente nunca. Nunca. Meu Deus. Ainda que sua mãe esqueça de você, seu pai, seus irmãos, ainda que o mundo esqueça de você e só o inferno você pense que lembra de ti, Deus fala que por toda a eternidade, Ele sendo Deus, Ele nunca vai esquecer de você e nunca vai deixar de olhar para você. Nossa, isso é muito forte, isso é maravilhoso. Isso aí é um combustível. Sim, sim. Isso aí é uma injeção de ânimo para uma pessoa que quer ter vida de oração. Isso. Porque é como a gente começou falando, tem dias que você ora e parece que o céu inteiro se moveu pela sua oração. Tem dias que você ora que parece que nem o seu coração se move. Verdade. Não é? Parece que aí você começa meio que se julgar. Será que eu estou em pecado? O que está acontecendo? O que está de errado que as coisas não estão acontecendo? Não tem nada de errado, muitas vezes. Não tem. Eu tenho... esse estágio que você falou é massa. E também tem o primeiro estágio, que é um dos estágios que eu mais amo. Imagino que todo mundo ama. Que é quando você falou que tem o estágio que você vai para dentro do quarto e você ora, o céu se abre e o céu desce. Tem um estágio que você ora e você pensa que nada acontece. E tem um outro estágio, Jaque. Aquele que você tá de bobeira. Tá ali assistindo Netflix, tá no celular, o Espírito fala assim, vai pro seu quarto, eu tô com saudade de você. É verdade. Bora trocar uma ideia? Você tá entendendo, mano? Então há tempo pra tudo. Relaxa. Agora sim, torne isso de uma forma muito leve, né, Jaqueline? Não pode ser fardo, né? Não. Tem que ser muito suave a troca de ideia com Deus. A oração. Eu tô falando porque esse povo aqui, ela e o esposo que não tá aqui, eles são casais de liderança de intercessão. Esse povo vira dias dentro do quarto, irmão. Esse povo aí vira dia só de legumes, vocês não têm noção. Eu que estou mais perto aqui, eu sei que eles viram 3, 4, 5 dias só de legumes. Vira 3, 4 dias dentro do quarto orando. E tá tudo bem, tá tudo certo. E eu imagino que nem sempre o fogo desce. Não. Mas a fé é isso aí. Sim. A edificação tem fruto que você vai mostrar na convivência.
não é no reteté, não é no fogo queimando. Na verdade, a verdadeira evidência de um fogo queimando é na atitude correta que você vai ter numa Isso. situação difícil. Sim. Isso mostra a diferença que faz você orar, você não orar, Sim. não responder com mansidão, não responder Sim. com amor, não responder com calma. Tudo isso vai fazer diferença numa vida de oração. Né? Marcos, muito mais do que eu, Marcos, porque assim, você que nos conhece, basicamente teve muitas coisas na igreja onde nós congregamos hoje que a gente desabrochou junto. Eu, você e Marcos, né? A gente começou orando. Me lembro que a gente ia para o monte, orar pelo congresso de jovens. A gente subia pelo menos uns 4 dias na semana no monte. E só era eu, ela e o esposo. E o fogo descia, irmão. Maravilhoso, gente. Que momento glorioso. E o Senhor revelava coisas assim para nós três. Sim, verdade. Né? Falava para Júnior, falava para Marcos. Eu me lembro que uma vez foi numa dessas orações no monte que o Senhor falou comigo que você era um evangelista. Sim. Falei, Júnior, você é um evangelista. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém. E eu sempre guardei isso. Mas a palavra de Deus fala que dá honra a quem tem honra. Eu acho que é o momento de eu poder honrar ele. Eu acho que nem você sabe disso. Pode ser. Vocês dois mandam áudio de... gente, eles mandam Júnior Figueiredo e Marcos Mulato, eles mandam áudio um pro outro de 8 minutos. Eu não consigo escutar áudio de ninguém de 8 minutos. É um podcast de áudio, irmão. E o fogo desce via áudio também, viu? E eu lembro, Jaqueline, que um dia, tava eu no monte, só eu e ele. E Deus começou a bradar, cara. Deus começou a bradar. E o Espírito Santo de Deus tomou o Marcos de uma forma tão tremenda que eu não consegui ficar de pé. Acredito. Eu ajoelhei e não consegui ficar ajoelhado. Tive que botar as mãos no chão com o tamanho do peso da glória de Deus nos meus ombros. E o Espírito Santo tomou ele de uma forma tão poderosa que usou ele, Jaqueline, para derramar naquele momento o azeite e a unção de evangelista sobre minha vida. Acredito. Então, assim, isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Estão sabendo agora que eu estou compartilhando. Mas é tanto que quando eu estava lá em Blumenau, que as coisas estavam acontecendo de uma forma assim, bem frenética, ele até fez resenha comigo, falou assim, é uma coisa ninguém vai poder roubar de mim. A honra de ter derramado a unção sobre a sua cabeça. Eu falei, meu filho, isso aí está sobre a sua vida, você vai carregar até a eternidade. Então, assim, coisas muito grandes, coisas muito preciosas, Deus entregou pra gente naquele tempo. Mas porque a gente decidiu ter uma vida. A gente abdicou de muita coisa para viver uma vida de busca, de santidade, de oração, de jejum mesmo. De renúncia. Renúncia. Então, assim, é muito o que você falou. Muitas coisas que estão acontecendo hoje no nosso ministério pessoal, ministério casa, ministério nação, passou muito por aquele tempo. Por aquele tempo de começo. A gente já clamava aqueles anos atrás por coisas que estão acontecendo no Brasil hoje. Ninguém via a gente indo pro monte, Não. a gente não falava pra ninguém. Não. Mas nós decidimos, geralmente você falava, né? Gente, falando pro pessoal aqui em casa, é porque às vezes a gente te chama de pivete. Se por acaso eu chamar aqui o irmão Júnior de pivete, já sabe que é resenha nossa. É resenha entre nós, viu? De amigos. Então, aí ele chegava lá, pivete, vamos pro monte? Pronto, vamos pro monte. E ali foi começando a consolidar algo que Deus já tinha conosco. Sim. Porque, como eu comecei a falar no início, eu aprendi a orar lá na Assembleia de Deus Palavra Viva. É porque eu era uma jovem diferente. Eu queria estar com as irmãs do círculo de oração. Eu queria estar onde tinha uma oração, eu queria. Porque eu tive um encontro com Cristo e toda curiosidade eu tinha. Eu queria conhecer Cristo, eu queria saber que poder era aquele. Sim. Eu me lembro que na época, Júnior, todo mundo naquela era uma igreja pequena. E todo mundo falava em línguas estranhas. Todo mundo era batizado com o Espírito Santo, menos eu. E ali eu chorava, nossa, e aquilo ali me motivou, ele me levou a orar muito. Teve uma época que era assim, antigamente, hoje não, hoje a igreja, ela conquistou uma liberdade espiritual muito grande. Sim. Você chega na igreja, você ora sentado, você ora em pé, você ora deitado, né? Para Deus não faz diferença desde que você ore. Mas essa igreja, ela era muito tradicional, apesar de crer nos dons, era uma igreja assim muito quadrada, né? Então você tinha que orar ajoelhado. E teve uma época que eu estava orando tanto não, porque nenhuma quantidade de oração é demais. Sim. Mas para o meu corpo físico, foi muito, porque o meu joelho começou a descascar. Nossa. Eu comecei a perder a pele do joelho, né? E ali eu fiquei maravilhada com aquilo. Não, eu sentia que eu estava engajada, eu sentia que eu estava fazendo certo. Até uma vez uma irmã falou comigo, Jaqueline,
o Senhor já te deu o ministério da intercessão. Mas eu nem sabia o que era aquilo, eu não sabia o que era exatamente. Eu era uma menina de 16, 17 anos, eu não Sim. sabia, eu só queria estar ali orando. Aham. 8 meses depois que eu estava orando todos os dias. E eu chorava, e eu esperneava, eu falava, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. O Senhor ama meus irmãos mais do que ama a mim, porque até as crianças falavam em línguas estranhas, Júnior. Sim. Lá na igreja até as crianças falavam. E ali, quando foi um dia, numa reunião de jovens, um dos líderes falou assim, bota essa menina aqui no meio, ajoelhada, e colocou 2 jovens para orar por mim. Sim. Naquele momento, o poder de Deus desceu sobre a minha vida, e eu comecei a falar em línguas estranhas. Gente, foi um dos dias mais felizes de toda a minha vida. Uau. Parece que eu recebi, na verdade, parece não, eu recebi um grande presente de falar em línguas, e dali eu não parei mais. Eu queria todo dia falar em línguas, e até enjoava os irmãos. Acontecia qualquer coisa, eu queria falar em línguas. Sim. Né? E para intercessão, só falando aqui, orar em línguas é muito importante. Você que está em casa, que é batizado com o Espírito Santo e gostaria de orar mais, mas às vezes tem vergonha, não fala em línguas na igreja, não fala em línguas na sua oração em casa. Orar em línguas, a Bíblia diz que você edifica você mesmo. É isso você aí. se fortalece, ela faz parte da intercessão. Na verdade, oração em línguas, Júnior, eu tenho aprendido que é uma ferramenta. Sim. Nem você sabe, a não ser que o Espírito Santo te revele aquilo que você está orando. E às vezes você não consegue expressar a sua intercessão com palavras em Sim, português, com seu sim, idioma. sim. Mas em línguas o Espírito Santo te toma. Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso mesmo. É ele que tem até. A gente tá falando nesse trecho dos bastidores sobre o poeta Samuel Mariano. Sim. Que ele, em uma das ministrações dele, ele ministrando, ele fala que o Espírito Santo sobe soluçando de chorar. É isso aí. E entra na presença do Pai, soluçando de chorar, Por intercedendo por nós. Então isso é muito forte, muito É isso forte. mesmo. A oração em línguas, ela faz com que você ore aquilo que você não sabe orar em Sim. português. Ou no seu idioma, né? Não só em português, né? Qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer país. Então, orar em línguas é essencial para quem quer descobrir os mistérios do ministério da intercessão, né? Eu me considero iniciando. Eu tenho muita coisa para aprender. Eu tenho muita coisa que eu quero descobrir. Ô, Jaque, né? deixa eu te fazer uma pergunta. E como que é desenvolver uma rotina de um casal de intercessores? Por quê? Vocês são um casal de intercessores. Sim. Porém, assim, você tem sua rotina de trabalho, o Marcos tem a rotina de trabalho dele, tem os afazeres ministerial da igreja, né? Que Marcos é músico, você essa mulher prega demais, você tem que ver essa mulher pregando. A mulher como pega o microfone, o fogo desce. Então, assim, nós temos rotinas dentro da igreja ministeriais. E como é que é conseguir organizar tudo isso e ter tempo de oração? Por mais que nós sabemos que a gente só faz aquilo que a gente prioriza. Então, se você priorizar a intercessão, você vai ter tempo, nem que seja nos melhores momentos, que para mim é a madrugada. Sim. Então, assim, como é que é esse desenvolver de tudo isso? Quando vocês entram num propósito também de 40 dias aí, só de legumes, como é que funciona? O relógio de Marcos é diferente do meu, né? Você sabe, eu trabalho Sim. em escala de turno. Sim. Tem jejum que eu não submeto ao meu corpo, senão eu fico muito desgastada fisicamente. Isso aí a gente tem que ter em conta. Sim. A gente não pode ultrapassar o nosso limite físico, né? Pra Sim. gente, né? O corpo precisa estar de pé para você ser bem-sucedido na intercessão e no jejum. Sim. Então, o que cada um tem que fazer, mesmo eu e Marcos sendo marido e mulher, que cada um tem que ser a sua rotina, independente de estarmos juntos. Sim. Marcos, ele ora muito na madrugada. Como eu já trabalho muito na madrugada, eu quase não oro na madrugada. Eu tiro a madrugada para dormir. Mas eu confesso a você que, há vezes, essa madrugada mesmo eu acordei. Essa semana, quase toda madrugada eu acordei. Sim. E orei. Mas geralmente eu oro durante o dia, quando eu acordo, ou eu faço os afazeres de casa, aí daquele eu tiro ali um momento, começo a orar. E não apenas tirar um momento, porque você ora não só quando você se ajoelha. Eu oro lavando os pratos, eu oro Sim. fazendo meus afazeres, fazendo o almoço da minha família. Sim. A comunhão com Deus, ela não funciona só quando você entra dentro do seu quarto. Você tem que acordar em comunhão com Deus. Você tem que estar sensível. Sim. Você pode ter saído para trabalhar e não ter tirado aquela 1 hora, mas se o Espírito Santo falar, fique em espírito de oração, você vai ter que ficar. Não importa quantos clientes você atenda, Verdade. não importa com quantas pessoas você consiga estar naquele dia, a sua mente
tem que estar no Senhor. Está conectada. Né? Então, é muito mais uma questão de ter uma mente transformada do que de ter uma hora para tirar para orar. Sim. Porque se você tiver essa mente, vai ficar muito mais fácil na hora de tirar um tempo para orar. Sim. Você tem que estar com uma vida de oração. Uma vida de oração, você pode ficar 3 horas de joelho, Sim. mas você pode orar em pé desde a hora que você acorda. Verdade. Né? Isso faz toda a diferença. E assim, vocês são jovens, casal de jovens intercessores. E eu tenho visto, Jacqueline, nos últimos dias, se levantando mais casais de intercessores pelo Brasil, jovens. Sim. Isso é muito bom. E assim, o povo está acordando para se despertar. Porém, a grande maioria ainda dorme. Sim. Tá faltando o quê, Jacqueline? Orar não é outra coisa senão um comprometimento. Sim. Oração, ela é semelhante à adoração. Você não adora a Deus quando chega na igreja. Você adora também a Deus quando chega na igreja. Sim. Mas ela vai fazer um efeito maior quando você chega na igreja, quando antes de você ir para a igreja, ela é um estilo de vida. Sim. Eu só oro quando eu estou dentro do meu quarto? Não, a todo momento eu tenho que estar sensível. Se o Espírito Santo se eu estiver na rua, comprando, fazendo compras, eu quero hoje comprar um sapato novo, e passou uma pessoa por mim naquele momento, e de repente o passar dela, o Espírito Santo me moveu a favor dela. Então naquele momento eu tenho que estar apta para orar, até mesmo para segurar aquela pessoa e falar algo e interceder por ela ali naquele momento. Sim. Né? Então, se você olhar ali, quando Pedro e João, ele chega ali naquela porta chamada Formosa, que ele encontra um mendigo pedindo. Sim, sim. Eles estavam orando naquele momento? Sim. Mas ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É isso aí. Eles tinham uma vida, não importa onde eles estavam, se eles estavam trancados dentro do quarto ou se eles estavam vivendo o dia a dia deles. Exatamente. Entendeu? E aí é o dia a dia. E assim, uma revelação que vem aqui agora no meu coração é o seguinte: antes de Pedro e João estarem na oração das 3 horas, o que tinha acontecido antes com eles? Me fugiu agora. Atos 2? Atos 2, o O vento? a descida do Espírito. Eles estavam cheios, não estavam? Estavam cheios. Então, por livre e espontânea vontade, era normal do ser humano não querer ir à oração, porque eles já estavam cheios. Isso mesmo. Já veio Atos 2. Já veio Atos 2. O problema, Jacqueline, quando você mergulha no Espírito Santo, você não se cansa. Você quer sempre ter mais. E aquilo que a gente estava conversando esses dias, o Espírito Santo ele não tem fim, porém tem estágios para você chegar nele. É isso aí. De profundidade. Então, assim, quando você conhece o Espírito Santo e você mergulha numa vida de oração, por mais que ele te enche até transbordar, você sempre vai querer mais. Vai querer. Então, isso aconteceu com Pedro e João. E aí, quando ele sai, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho um ouro, não tenho um prato, mas aquilo que eu tenho que pode mudar a sua vida, eu compartilho com você. Tem uma história, meu irmão Júnior, meu amigo, né? Porque nós somos amigos, viu, Sim. gente? Amigo de verdade. Deixa eu ver se eu lembro dela direito. Eu não sei se você já ouviu essa história. Que o rapaz pergunta como é ser cheio do Espírito Santo. Uhum. Aí o mestre dele vai, pega uma peneira e coloca no rio. Uhum. Aí quando ele coloca a peneira no rio, a peneira se enche, mas quando ele tira a peneira, ela escoa. Sim. Aí ele falou assim, mas a peneira escoou. Ele falou, esse é o segredo, você não tem que sair nunca, você tem que estar nele sempre. Exatamente. Porque a gente se esvazia. Sim. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Verdade. A carne sempre vai militar para você não orar. Entendeu? Não estamos falando aqui de super-heróis, todo mundo tem dificuldade de decidir orar. Sim. Mesmo os melhores e os maiores intercessores, se eles não decidirem que vai ficar em oração, eles não oram. Verdade. É uma decisão. Verdade. Né? Então, estar na presença de Deus, você não fica um pouco na presença de Deus e sai, você permanece na presença de Deus.
O segredo é aprender a permanecer. E como é que você aprende? Tem orações que eu faço todos os dias, Júnior. Todos os dias, antes de vir para cá, desde ontem eu estou orando aqui para estar com você. Amém. Falei, Senhor, me ajude a estar em tua presença. Sim. Me ajude a permanecer em tua presença. Me ajude a carregar comigo, porque são 3 coisas diferentes. Sim. Estar na presença, eu posso estar aqui com você, depois eu vou para casa e não vou estar mais. Verdade? Mas se eu ficar o dia todo aqui, aonde você for, eu vou estar com você o tempo todo. Sim. Agora, tem uma coisa que humanamente a gente não pode fazer, porque somos humanos, é virar um. Sim. Entendeu? Estar com Deus, você carregar a presença, é você ficar um com Ele. Isso. Ele vai estar o tempo todo com você e você o tempo todo com Ele, de maneira que não vai poder mais separar. Por onde você passar, as pessoas vai sentir uma paz, vai sentir algo diferente na sua vida, não vai saber explicar. Sim. Porque a presença de Deus vai te acompanhar. Sim. Esse é um segredo. É um segredo não para a Jaqueline, não para o Júnior, para qualquer um que se interesse por Deus, porque a Bíblia diz, lá, acho que é Salmo 25, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Verdade. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O Senhor tem um segredo, tem uma revelação a mostrar para todo aquele que com temor no coração se achegar a Ele. Então isso não é um privilégio meu, não é um privilégio de 2 intercessores, é um privilégio. É algo que está guardado para todo mundo que deseja com todo o coração buscar a Deus. Você falou aí dos mistérios de Deus. A maior surpresa de Deus que Ele tem guardado para nós é a revelação do Filho dele. Nossa. Não o Jesus que vem na terra, mas o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O vencedor. Então, essas pessoas muitas vezes não conseguem, Jaqueline, separar isso. Não. O homem do Cristo. do Cristo. É isso aí. E Deus, Ele anseia em trazer essa revelação para os filhos dele. O problema é que Ele não vai entregar, Jaqueline, essa revelação para quem buscar pouco. Não. Tem que ser uma vida incansável de busca para Ele trazer uma revelação tão profunda. Isso aí. Na Bíblia, entendeu essa chave. Quem? Pedro, Cesaré de Filipe. Quem esse povo diz que eu sou? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias, ou um profeta qualquer. E agora Cristo volta e rebaixa a pergunta para os discípulos. E vocês, quem eu disse que eu sou? Só aquele que estava tendo uma vida de dedicação, de profundidade, dentro do Espírito. A revelação não veio por Jesus, e veio pelo Pai. Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E na hora, o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aflora em Jesus, homem, e fala, ei, filho de Simão, Simão, filho de João, tu és feliz. Porque essa revelação não foi dada por nenhum homem. Não veio de você. E sim pelo meu Pai que está no céu. Então eu te digo, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. É isso aí. Entendeu? Pedro entendeu a chave, quem era de fato o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Pai entregou essa revelação para ele. E eu falo para você o seguinte, desde o início do ano, quando eu passei por uma conferência lá no Mevan, que um pastor ministrou isso, que eu estou incansavelmente buscando a Deus e pedindo, revela para mim teu filho. É isso aí. Revela para mim teu filho. Júnior, esse é o tipo de oração, quem quer aprender a orar, porque a gente pensa que o intercessor ele fica envolvido em batalhas e batalhas. Sim. Mas a primeira batalha é essa aí. Sim. Tem oração que você faz todos os dias. Me ensina quem é o Senhor. Sim. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como que você levar uma vida leve, sem peso, está diretamente ligado a conhecer Jesus, a ser como Ele. Sim. Então, todos os dias é uma oração que todo intercessor, que toda pessoa que quer andar na presença de Deus tem que fazer. Senhor, me ajuda a te conhecer. Isso. Me mostra o Senhor nas Escrituras, se revela para mim nas Escrituras quando eu estiver lendo a tua palavra. Sim, Porque sim. você não tem como separar a oração do estudo da palavra. Porque você encontra nas Escrituras as armas, a lei com que você vai interceder. É como um advogado, que ele vai te defender, mas ele tem que estudar a lei. Ele vai estudar a sua causa
e vai pegar a lei pertinente à sua causa para poder te defender, para poder ganhar aquela causa. Assim é a Bíblia. Sim. Você vai, quando você começa a interceder, é como se você abrisse um tribunal no céu. Verdade. E ali, qual é o argumento que você vai usar? A lei, o conhecimento da palavra. E você vai pegar o conhecimento da palavra, vai colocar ali diante daquele tribunal para vencer aquela causa. Na verdade, uma causa já vencida. Sim. Porque Cristo já conquistou isso para nós. Dias atrás, eu ministrando na igreja e teve uma parte da administração que eu faço essa citação. A diferença entre você conhecer e você conhecer, prosseguir conhecer. Nossa, isso é outra coisa muito forte. Porque eu posso te apresentar o Jesus que salva e o Jesus que pode te usar para transformar outras vidas. Isso mesmo. Te apresentei, você conheci. Você conheceu. Agora parte de você. Já que eu te apresentei, você conheceu, agora você vai prosseguir em conhecer até chegar em qual estágio? Jesus, Deus, revela teu filho. É isso aí. Revela teu filho. E aí, É mano, isso aí. acabou, velho, deu match. Aí zera o jogo. É verdade. Porque quando ele revelar o filho dele pra você, que é o máximo que Deus pode fazer assim de agrado como ser humano que eu posso, Sim. é revelar o único filho dele pra nós, irmão. O inferno não vai te parar, ninguém vai te parar. Não. E aí, por onde você passar, vai acontecer o quê? Você vai estar tão cheio que a tua sombra, você cheio do Espírito Santo, vai estar transbordando tanto que vai curar cego, É isso vai aí. curar aleijado, vai curar todos e todos vão se sentir Aleluia. tocados pelo poder do Espírito que tiver através da sua vida. Ô, Júnior, o que você está falando é tão pertinente, é tão poderoso, sabe? Nós estamos vivendo um tempo aqui na nação. Nós temos aqui no Brasil a promessa do último avivamento, né? Estamos batendo muito nisso, né? Do Isso. último avivamento. Você buscar a Deus, até você conhecer a ponto de você exalar o poder dele. Nossa, o Brasil já exportou grandes missionários, já foi palco de muitos grandes pregadores, grandes músicos, Sim. cantores, muito famosos. Mas é pela primeira vez na história da nação que eu estou vendo intercessores ficar em evidência. Verdade. O intercessor, eu tenho comigo, você pode fingir que canta para Deus, você pode fingir que toca para Deus, até uma pregação pode ser da boca para fora, você pode pregar a dom, palavra. né? O dom de pregar é seu. O dom. Isso não quer dizer que você caminhou com Deus. Exatamente. Mas é praticamente impossível você fingir que ora. A pessoa que ora, ela carrega sobre si a presença, ela carrega consigo a unção do Espírito. A vida de oração, ela faz isso com você e ela te muda. Sim. Entendeu? Pela primeira vez eu vejo na nação brasileira intercessores. Porque o intercessor sempre foi aquele que ficou escondido, sempre Sim. foi aquele dos bastidores. O intercessor, ele fica lá quando o pregador aparecia. Hoje não, aquele que está na presença de Deus está ficando em evidência, não para ele aparecer, para que Deus apareça através da vida dele. Eu posso citar duas que estão em evidência hoje? Pode. Que eu fiz que Deus está... Você já imagina, né? Uma Valnice Milhomes. Sim. E outra Irmã Maria da Deus é Amor. Nessa Aquela aí, senhorinha Ah, sim, sim. que o podcast dela rodou o mundo todinho. Gente, aquela mulher tem uma vida de intercessão. E são pessoas simples. Que eu chorava assistindo ela falando. Quantas vezes ela pegou malária, velho, na Amazônia. Não é? Ela quase ficou cega na África e não parou. Isso mesmo. E não parou. Eu sei quem é, porque ela tem um coquezinho assim, de toda a cabeça branca. Eu gosto dela. E tem uma terceira que a gente pode acrescentar, né? Que é Zenete, né? Ezenete. A gente pode acrescentar. Exatamente. E mulheres. Mulheres. Então, o intercessor, ele é uma ferramenta de Deus nesses últimos dias, porque se estuda muito a palavra e temos que estudar mesmo, mas as chaves das portas que irão se abrir para o avivamento estão nas mãos de quem ora. E eu falo outra coisa, Jaqueline. Só complementando essa fala sua, que esse avivamento, Jaqueline, ele está vindo para separar os homens dos meninos. É isso aí. Porque não vai ser um avivamento de alegria, vai ser um avivamento de dor. Isso aí. Se liga nisso.
o avivamento que está vindo para a nossa nação vai ser um avivamento desenvolvido debaixo de dor. Para quê? Para preparar os homens fortes e as mulheres fortes para aí sim poder soprar através desses homens para os 4 cantos da terra. Então esquece. Se você pensa que avivamento é oba-oba, se você pensa que avivamento é trio elétrico com banda em cima cantando louvores que te agrada ou mensagens que tocam teu coração, esqueça isso, viu? Esqueça isso mesmo. Esqueça isso. Avivamento Desce para a realidade. É poder de Deus, gente. É poder, é pessoas sendo transformadas. Muitas vezes as pessoas elas não são transformadas porque a mensagem que está sendo falada, dita para elas, não está carregada do poder o suficiente. Sim. Às vezes a pessoa está falando a verdade, ela está falando, não, Jesus Cristo morreu por você, mas ela não está falando com a unção, com o poder suficiente para aquilo quebrar a barreira na mente da pessoa que está ouvindo. Sim. Porque o evangelho é isso. A espada do Espírito, ela tem que quebrar o gelo, aquela barreira que está na mente, no coração da pessoa. Sim. Lá em Jeremias 23, se eu não me engano, fala assim que a palavra de Deus ela é fogo consumidor. Uau. Então, ela tem que consumir. Se eu estou te falando que Jesus salva e você não está entendendo, então eu não estou falando, não estou colocando nessa palavra o fogo suficiente para ela consumir teu coração. É isso aí. E ela acabou de falar o que eu ia falar aqui agora. A palavra de Deus, antes ela foi o consumidor. Antes ela consumir, qualquer pessoa tem que consumir o seu coração. Isso aí. Para que o seu coração possa incendiar outro coração. É isso aí. Acabou. É assim que funciona, de dentro para fora. Esse negócio de querer decorar a palavra para ir para a rua, esqueça isso. Vai falar bonito, vai se portar bonito, mas o Espírito Santo não vai tocar, não vai fazer. Não vai fazer. Você sabe o que veio na minha memória agora? Não tem aquela história no Velho Testamento que os filhos de Arão morreu porque colocou fogo estranho? Sim. Porque era o seguinte, quando se acendia o fogo do altar, o restante dos fogos, porque tinha esqueci agora, o candelabro, Sim. tinha outros lugares, as luminárias onde se colocava o fogo. Sim. E você não podia pegar fogo de fora para poder, você tinha que pegar o fogo do próprio templo para poder acender. E fala que eles colocaram um fogo estranho. Aham. O fogo que vai pegar vai ser o fogo que o Espírito Santo já aqueceu no seu coração. Você não pode colocar um fogo estranho. Você não pode. Aí. Tem gente que fala que quer trazer coisa de fora. Não, o Espírito Santo vai jorrar. A palavra de Deus dentro do seu ventre se tornará um rio que saltará para a vida eterna. É isso. Não é fogo de fora, é o fogo que já está aceso. Então, muitas das vezes, a gente coloca muita coisa por fora. A gente quer muita coisa que está recebendo de fora e quer passar para a pessoa. É isso aí, Jaqueline. Quando nada mais vai servir, senão quando o Espírito Santo aquecer o fogo dentro do seu coração, quando o Espírito Santo acender a fogueira dele no coração, aí sim, o que você vai falar, o que vai sair da sua boca, vai sair pegando fogo e vai consumir a pessoa que vai estar ouvindo. Tá doendo aí, irmão, no seu coração? Você está começando a reclamar na sua alma, não reclama não. Porque se está doendo, glória a Deus que Deus está falando com você. E o pai só corrige sempre o filho que ama. Que ama, é isso aí. E é melhor você ouvir uma palavra verdadeira dessa poderosa, vindo da parte do Senhor para a sua vida, do que ter gente batendo no seu ombro para massagear teu ego. Não, acorde enquanto é tempo. Se você está se sentindo incomodado com essa palavra, é sinal que o Espírito Santo começou a desmistificar no seu coração e rasgar ele. Segura que vem mais pedrada. Jaqueline, vamos falar um pouquinho de Efizibá. Gente, olha só que projeto lindo que Deus entregou na mão dessa menina, na mão de Marcos. Efizibá, gente. Antes de chegar em Efizibá, eu vou falar para vocês como que a gente entrou na Igreja Betel, junto com os pastores Valnei e Junayara na intercessão. Né? Algumas pessoas sabem, teve uma época que meu marido queria ir embora da cidade, ficou 2 anos e meio na cidade de Curitiba, né? Sim. E eu indo e voltando, buscando direção de Deus para ver se ia embora, acabou que a gente voltou de vez para Eunápolis. E numa dessas idas e vindas para Curitiba, eu estava lendo um livro. Eu não me lembro o nome do autor, mas eu sei que o nome do livro é A Arte Perdida da Intercessão. E como eu já tinha uma inclinação para a intercessão, era algo que queimava muito no meu coração. Quando eu li esse livro, aquele livro acabou comigo. Nem crente eu me sentia, porque o livro fala, dentre muitas coisas, fala dos moravianos, que eles fizeram uma torre de oração que durou 100 anos. Velho, é uma torre de oração de 100 anos ininterrupta, não foi isso? 24 por 7. Ei! 24 horas por 7 dias. 7 dias.
todos os dias por 100 anos, irmão. Você acha que ora? Eu acho que oro. Esquece. Esquece, irmãos. A gente nunca ora muito. Seria muita presunção eu chegar a dizer que eu sou uma mulher de oração. Não, eu quero orar, eu quero aprender a buscar, eu quero aprender a mergulhar. Sim. Ezequiel, ele estava lá com a água no tornozelo. Sim. Talvez para ele estava bom, né? Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, para Ezequiel, ele fala, poxa, eu tô com água, olha o rio que está diante de mim e eu coloquei o meu pé nele. Sim. Mas para o rio, poxa, Ezequiel só me deu o tornozelo. Às vezes, para a gente, o pouquinho que a gente tem de Deus já mexe com a nossa vida. Mas para Deus, poxa, Ele só colocou um pouquinho. Eu estou esperando Ele... Ele pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir mais fundo. E aí esse livro, Júnior, moveu o nosso coração. E a gente não tinha célula na igreja. Até então, a gente participou de algumas células, né? Nós somos liderados Sim. em algumas células, mas nós nunca tivemos nossa célula até então. Uhum. Eu falei, Marcos, quando você voltar, vamos montar uma célula de intercessão. E ele não retrucou, falou, bora. Pronto. E eu não falei com ninguém. Isso foi em novembro de 2019. Sim. Quando Marcos voltou, de 2018, novembro de 2018, Marcos voltou em maio de 2019. Assim que ele chegou, eu mandei um áudio para a pastora Junayara. Disse, pastora, nós vamos montar uma célula de intercessão aqui em casa. E o nosso alvo de intercessão, a princípio, inclusive nós compartilhamos com você, porque Sim. você também é intercessor junto Sim, conosco, sim. né, da rede de jovens. E ali eu falei assim, sempre naquela visão assim, não precisa falar para ninguém, porque o intercessor sempre ficou escondido. Sim. Né? O Senhor tem mudado isso agora, nesses dias de hoje. Falou assim, o nosso foco de intercessão vai ser a rede, a vida de vocês como nossos pastores direto e líder da rede de jovens, e vamos estar intercedendo pelo Gera, né, que a nossa rede de jovens chama Gera. E aí ela falou, amém, tudo bem. E ali começamos. Eu lembro que você ia muitas vezes lá para casa e ficava nós três ali orando. Depois começou a agregar algumas pessoas e começou a dar certo. A gente começou a sentir que Deus estava no negócio. Mas como que Deus não vai estar no negócio de oração, gente? A pessoa que ela ora, uma dica para vocês, dificilmente ela se engana. Sim. Não estou falando que não se engana, estou falando que dificilmente ela se engana, porque a oração, ela te deixa tão perto de Deus, ela te deixa tão sensível ao Espírito Santo de Deus, que você só segue no caminho errado se você teimar. Verdade. Porque tudo você anda na frente quando você anda em oração, tudo você vê primeiro. O profeta, ele anda à frente da sua geração, ele enxerga o que vai acontecer antes de acontecer. Sim. Vai acontecer 20 anos à frente, o Senhor mostrou para ele hoje. Verdade. E ali nós começamos a orar, nós começamos a fazer esse movimento de oração, e ali dentro da nossa casa, e o Senhor começou a transformar espiritualmente também a nossa casa. Sim. Né? As pessoas que, graças a Deus, que entram na nossa casa, a gente fala assim, nossa, eu senti paz aqui na sua casa, né? Mas não vem de mim, não vem do meu esposo, é a presença de Deus. Sim. Né? A intercessão, ela não funciona se você quiser mostrar para os outros que você é intercessor. Ela vai funcionar se você for primeiramente dentro de você um intercessor. Aí depois você traz para dentro da sua casa. As pessoas dentro da sua casa podem até não concordar se você tem alguém na sua casa que não é crente, mas ela, na hora do vamos ver, ela tem que falar, chama fulano que fulano ora. É isso aí. Ela pode até não concordar, pode brigar, pode te criticar, mas numa hora que vai apertar, é você que ela vai chamar. E começamos esse movimento de oração a favor da rede de jovens da nossa igreja. E aí, com o tempo, a pastora, ela colocou nas nossas mãos esse projeto Efizibá. Antes de falar sobre como ela colocou nas nossas mãos, eu vou explicar para vocês o que é o projeto Efizibá. A pastora Junayara e o pastor Valnei, que são os líderes da rede de jovem, eles tiveram uma visão da parte do Senhor, um direcionamento do Espírito, desde o ano de 2013, para interceder no Brasil, pelo Brasil. Essa intercessão, ela começou a ocorrer, a princípio, no retiro de jovens. Nós temos um retiro que acontece todo ano em Canavieiras, que é um lugar espiritualmente muito profético. O Senhor tem usado a pastora Junayara e o retiro de jovens para estar estabelecendo coisas espirituais poderosas dentro daquela cidade. E ali
quando ela falou em 2013, eu tinha basicamente acabado de chegar na Betel. Sim. E eu me identifiquei com o projeto, até porque eu fico pensando se eu me identifiquei foi pelo Espírito ou se eu fiquei assim comovida com a pastora, porque ela ficava muito só. Uhum. O retiro tem algumas festas. Todas as festas tem gente para poder ajudar, tem gente para poder fazer, porque as festas do retiro são muito boas, são muito divertidas. Mas a intercessão pelo Brasil não é divertido. Verdade. A intercessão pelo Brasil é oração, só oração. E ali ela ficava meio que sozinha. Eu falei, pastor, eu quero te ajudar. Só que quando eu falei que eu quero te ajudar, eu nem sabia como. Eu falei, o que eu vou fazer? Ela falava, então vem vestido pelo Brasil, de cores do Brasil. Eu me vestia de cores do Brasil. Uhum. Traz alguma coisa, eu trazia. Até só veio desenrolar quando a gente se posicionou como intercessores. Ela falou assim, o Senhor colocou no meu coração para entregar para vocês a Efizibah. Falou bem assim, façam acontecer. O retiro de 2020, quem vai fazer a reunião, a festa de Efizibah é vocês. Eu não sabia nem para onde ia, nem para onde vinha. Uhum. Mas não, a gente não precisa saber de nada, irmãos. A gente só precisa confiar em Deus. Nunca me sai da cabeça quando o Senhor falou para os apóstolos, falou assim, quando vocês forem levados, quando vocês forem presos, quando pedirem a razão da sua fé, não fiqueis ávidos, não fiqueis ansiosos pelo que haver de dizer, porque o Espírito Santo colocará as palavras nas vossas bocas. Então, quando nos entregamos à presença de Deus, a palavra de Deus é colocada pelo próprio Deus em nossos lábios. Sim. Né? E é isso que vai fazer toda a diferença. Se você canta, se você prega, se você ora, qualquer coisa, é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Sim. E ali nós fizemos a primeira festa de Efizibah. E foi maravilhoso. E nessa festa de Efizibah, você falou uma coisa, e eu vou citar aqui agora, depois eu vou linkar com o que você falou. Sim. A gente estava em casa ensaiando algumas coisas, a gente não tinha muita coisa para fazer, era tudo muito simples, não tinha muito recurso. E ali o Senhor deu para a gente Ezequiel 37. Só que antes de dar para a gente, de maneira específica, Ezequiel 37, Marcos teve um sonho. Era bom que ele estivesse aqui para poder contar com detalhes, mas eu vou contar, né, o que ele me contou do sonho. Ele sonhou que ele via um exército muito grande, e vinha fogo do céu e fulminava o exército. Aquele exército virava pó. E depois que aquele exército era completamente destruído por aquele fogo, vinha e se levantava um outro exército. Aí ele fala assim, Jaque, é tão impressionante que eu me lembro, toda vez que ele conta esse sonho, ele frisa isso aí, ele fala o seguinte, quando eu vi aquele exército se levantar, eu fiquei assim, pasmo. Porque era um povo sério, eles não faziam brincadeiras, eles eram imponentes, eles eram grandes, eles eram fortes, eles não se desviavam das suas fileiras. Somente o semblante dos rostos daqueles soldados assustava qualquer um. Aí eu lembro que agora você falando que Deus vai separar os homens dos meninos, porque o exército que está sendo levantado daqui para frente, só no olhar, terá um semblante de autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Os zombadores, há muitos zombadores zombando da igreja, porque muitas vezes a igreja ela não está com Cristo como lá em Cantares, ela não está com o cheiro do seu amado, ela não está na presença do seu amado, o seu amado está batendo, eu estou me arrepiando, o seu amado está batendo na porta e ela está pensando se abre ou não, e quando ela abre o amado já foi embora. O mundo ele tem dificuldade de respeitar uma igreja que está longe do seu amado, que está longe da presença do seu Senhor, mas o exército que está sendo levantado nesse tempo é um exército imponente, não grande fisicamente, mas grande em poder, grande em unção, grande em revelação do Espírito Santo, que quando alguém olhar para sua cara, Júnior, para o seu rosto, amém, aleluia, e ele vai querer zombar, não vai dar nada por você, mas quando ele olhar e ver o brilho do Espírito Santo nos seus olhos, ele vai temer e vai falar, tem Deus na vida desse homem. Glória a Deus. Eu não vou falar nada porque tem Deus na vida desse homem. Glória então a igreja ela vai ser muito respeitada, ela vai ser muito impelida pelo Espírito, quando ela mergulhar no Espírito. O exército fraco, ele vai ser consumido pelo fogo. É isso aí, porque tem que fazer isso, tem que acontecer isso. Entendeu? Tudo na vida se passa por uma triagem. Sim. E o Senhor
está fazendo uma triagem na igreja. Entendeu? E essa galera, Jaqueline, que vai ser reduzida a pó, é essa galera que ele fala, que ele vai vomitar na boca dele. É isso São aí. os mornos. São os mornos. Porque assim, quem tá frio, tá frio lá. Tá frio. Tá jogado. É. Mas os que estão tão quentes, que é esse exército que está se levantando, Deus vai separar tudo que for morno e vai reduzir a pó. A pó. O morno, ele tem a ilusão de que ele tá certo. Uhum. O frio, às vezes, você vai conversar com uma pessoa que ela sabe que ela não tá no propósito, ela vai dizer, não, ela entende que ela errou. Sim. Mas o morno, ele tem a ilusão de que ele tá quente. Exatamente. Ele pensa que tá tudo certo com ele, ou às vezes ele pensa que a qualquer momento ele vai se ajustar e vai embora pro céu. E, meu irmão, é quando você acordar, tá no inferno. Acabou. Júnior, é tremendo o que Deus vai fazer. Sim. Então, ele teve esse sonho, e Marcos, ele tem um negócio com ele, eu tenho poucos sonhos. Você sabe, eu tenho muita revelação dentro da palavra. Mas, Marcos, eu falo, você não tem sonho, você tem acesso. Sim. Ele acessa os negócios, ele acorda, ele fica com aquilo dias dentro de casa, aquilo se move dias dentro de casa, aquele acesso que ele tem. E ali nós compreendemos o que o Senhor quer fazer no Brasil. Sim. E ali nós nos juntamos debaixo da voz de comando dos nossos pastores para estar intercedendo pelo Brasil. Efizibá é esse projeto de intercessão pela nação. Independente do presidente que for eleito, independente de quem esteja lá no poder, né, de quem foi civilmente apoiado para estar no poder, o que a gente quer trazer para o Brasil é o poder do verdadeiro governo, o governo do Messias. Sim. Entendeu? E acontece da seguinte maneira. Durante o culto dos jovens lá no Gera, durante 9 meses, esse foi a visão profética que a pastora Junaera teve. E a gente segue exatamente essa visão. Durante 9 meses, todo ano, a gente faz 9 cultos proféticos, intercessórios a favor da nação. Nós enfeitamos a igreja, decoramos a igreja com as cores da nação, de verde e amarelo. Nós vamos de verde e amarelo. Nos preparamos em jejum e oração. E durante 9 meses nós fazemos esses cultos, uma vez por mês. Sim. Porque a visão que Deus deu à pastora é que nós estaríamos gerando. 9 meses é uma gestação. Sim. Nós estaremos gerando um Brasil novo, um Brasil salvo, um Brasil liberto, né? Um Brasil estruturado na palavra. Sim. Né? Quando a gente fala estruturado na palavra, a gente esquece que para ter estrutura na palavra tem que quebrar as outras estruturas que já estão feitas, que impede a palavra de entrar. Sim. Né? E às vezes a gente pede libertação, mas não sabe o que vai acontecer, o ribuliço que Deus vai fazer antes de acontecer a libertação. Igual aquela canção do Regis Danés, né? Todo mundo canta, né? Todo mundo cantava. Não sabia o B.O. que estava se metendo. Misericórdia. Olha só, entra na minha casa, aí o Espírito entra. Entra na minha vida, o Espírito Santo entrou, porque ele é educado, você pediu, ele entrou. Mexe com minha estrutura, meu irmão, deu ruim pra você. Sara todas as minhas feridas, piorou. E santidade vai doer. Acabou com você, negão. Então, assim, muitas vezes canta ou pede algo que não tem nem discernimento que tá pedindo. E quando começa a acontecer o rebu todo, começa a lamentar. Não lamenta não, neguinho, que você pediu. Gente, a gente tem que ser corajoso para Sim. crer, para ser crente. Sim. Porque tudo isso que você falou, que já foi muito cantado, eu Sim. mesma já cantei muito essa canção. A gente tem que se entregar a isso. Deus tem que quebrar as nossas estruturas. Sim. Toda estrutura, todo fundamento que não for Cristo. E às vezes, irmãos, quando você vai construir uma casa, ou na verdade, quando uma casa já está construída, se você for quebrar a estrutura dela, talvez você tenha até que mudar até os fundamentos. Se você quer ampliar a casa, aqueles fundamentos, eles não vão ser o suficiente para você construir mais. Então, se você quer uma casa maior, se você quer uma casa melhor, às vezes até nos fundamentos você tem que mexer. E às vezes o Senhor vai mexer nos nossos fundamentos equivocados, que foram colocados lá pelas lições, pelos aprendizados mundanos, ou pelo nosso achismo, para colocar os fundamentos da palavra dele. Falar igual o Zoe Lili, né? Equibalo. Jogar as mesas pra cima. Deixar Deus revirar as mesas, irmão. Revirar as mesas. É isso aí, só funciona assim. É necessário ser corajoso. Você acha que esse exército
que Marcos viu nesse sonho, para ele se tornar imponente, ele teve que se entregar à imponência de Cristo. Sim. Né? A autoridade da igreja é Cristo na igreja. Sim. Não é a igreja, é Cristo na igreja. Essa passagem de Cantares, que é o amado bateu na porta, né? E ela disse que quando ela viu, ela abriu a maçaneta, que a maçaneta estava cheirando a mirra, o perfume do Espírito. A igreja tem que cheirar o perfume do Espírito. A igreja tem que exalar esse aroma. Entendeu? Qual é o aroma que a igreja tem exalado? Entendeu? Muitas vezes, a igreja aqui no Brasil hoje, ela não é perseguida por causa do evangelho, ela é perseguida por causa dos seus próprios erros, por causa da sua própria vaidade. Nós sofremos hoje porque a gente ficou muitos anos de braços cruzados. Sim. Né? Eu dou graças a Deus porque essa geração de intercessores tem vindo com tudo e vai trazer uma mudança de história poderosa para a nossa nação. Entendeu? E esse avivamento vai chegar, e eu sempre falo, pode ser, eu não vou afirmar porque não é uma revelação, eu falo pela minha experiência. Sim. Né? Não, pode não ser um avivamento de dentro de templo. Sim. Vai ser um avivamento de praças, aonde tiver alguém queimando. Ali, outras pessoas vão queimar através daquela pessoa. Se não tiver ninguém queimando dentro de um templo, não vai pegar fogo lá dentro. Aleluia. Entendeu? Porque a igreja, na época dos apóstolos, era em qualquer lugar eles queimavam. Qualquer lugar. Tem festa de boneca. E tem festa de boneca. Tem então, em velório. Até enterro, meu irmão. Você, olha, cara, em nome de Jesus, você que vai participar desse avivamento, Deus vai te pegar de uma forma tão preciosa, tão poderosa. Deus vai fazer você incendiar onde você estiver. Amém. Deus vai te levar a situações que você nunca imaginou. Amém. Deus vai fazer uma extensão do reino dele em você. Mais uma vez eu te digo, Deus vai revelar o mistério dele, que é Jesus Cristo, filho dele. Então se prepara agora, esteja pronto agora, renuncie agora. Viva uma vida de santificação agora. Abra mão de tudo que te paralisa, tudo que é bobagem, que te faz perder tempo, que te tira da rota. Renuncie em nome do Senhor Jesus, em prol do grande avivamento que está por vir. E eu vou participar. Você vai participar em nome do Senhor Jesus. Vai mesmo. Jaqueline vai participar. Amém. Nós vamos estar juntos. Senhor. Nós vamos estar juntos como poderoso corpo de Cristo. Amém. Em unidade. E aí sim a verdadeira igreja do Senhor vai se levantar. Vai se levantar. Antes de vir para cá, eu estava lendo sobre a história de Elias. E Elias, pela palavra dele, ele mandou parar de chover. Sim. Né? Deus tem esse cheque em branco dado para a igreja. Ele tem esse cheque. Isso foi um cheque em branco. Ô, Jacqueline, você falou assim, algo poderoso, me veio algo que Deus fez comigo dias atrás, que é dentro disso, e isso acontece muito comigo. E aí é que você fala que Deus deu esse cheque em branco para a igreja. Esse cheque em branco. Mas respaldado de quem está ligado nele, conectado nele. É isso aí. Semana passada, tem uns 20 dias, aconteceu uma situação. Estava vindo acontecendo uma situação bem chata na minha vida pessoal, sabe? Sim. E eu comecei indo para a igreja. Eu estava indo para a igreja e eu ia ministrar naquele culto. A palavra. E eu fui no caminho todo falando com Deus. Das minhas chateações com essa situação. Eu tô assim, tô assado, tô chateado com isso, ó. Sopra, tira de perto de mim. 2 dias. 2 dias. 2 dias. 2 dias. Irmão, Deus é fiel. E Deus é poderoso. Aí eu falo, poxa, foi um capricho meu. Eu falei para ele, outro dia eu falei, de repente foi um capricho meu ter pedido assim, de repente um momento de ira, mesmo assim, você me ouviu? Tirou. Obrigado. O cheque em branco, ele é usado por quem obedece. Ele pode ser usado por quem obedece. A Bíblia diz que Elias, ele orou e não choveu. E depois fala assim, e veio a palavra do Senhor Elias. Vá, porque ele ia mandar chuva. Sim. Então, Elias, ele falou assim, segundo a minha palavra, ele mandou parar de chover e ele mesmo fala, o próprio profeta, segundo a minha palavra, não foi Deus que falou assim, diz o Senhor, vai parar de chover. Não. Ele falou com autoridade, entendeu? E depois, nesse processo de parar, de fazer a chuva cessar, até a chuva voltar, a palavra nos diz que ele estava ali conversando com o rei Acabe.
E ele falou assim, aparelha teu carro, vai, come e bebe, para que a chuva não te pare, vai. Porque já ouço um som de abundante chuva. Só que o Acabe, ele estava com o seu carro, ele estava com a sua carroceria, com a sua, como é um nome mais chique? Sua charrete, como Sim, é? sua cavalaria. Sua cavalaria, isso aí, essa é a palavra certa. E ali ele foi, e a Bíblia diz que quando Acabe saiu, Elias cingiu os seus lombos e correu na frente de Acabe. Meu irmão, a vida do profeta, a vida de quem busca a Deus é estar à frente de todo mundo do seu tempo. Seja rei, não importa a posição, o status que outras pessoas tenham. A busca pela presença de Deus, ela vai te colocar à frente de outras pessoas. Ela vai te colocar à frente de situações. Ela vai te mostrar coisas que não existem aqui ainda. Que não existe aqui ainda, mas que vai acontecer no futuro. As pessoas vão estar batendo cabeça aqui, você já está enxergando lá a solução no futuro. A validação da fala de um profeta é tão poderosa na Bíblia e para a gente que um profeta foi levantado para lutar em Jericó e destruiu Jericó. Júnior. Só que ele foi tão maldoso que ele reduziu tudo a pó. Não sobrou ninguém. Não sobrou vaca, ovelha, criança, mulher, homem, ancião. Ele não deixou sobrar ninguém. Por último, mete fogo na cidade todinha. Na saída você achou que estava pouco. Ele falou, ei, quem tentar edificar aqui, ó, a porta, vai dar ruim. Você está na minha mente, viu, Júnior? Quem tentar edificar a saída, vai dar ruim do mesmo jeito. Passa-se 200 anos. Vários profetas vieram depois dele. Ninguém teve autoridade de reivindicar a profecia dele sobre Jericó. Aí vem aquele, de novo, que é a revelação do Deus, do Cristo, Filho do Deus vivo, que é o profeta acima de todos os profetas. Jesus entra em Jericó. E quem está na porta? Bartimeu. Bartimeu. Já que tudo que havia de ruim naquela época estava em Jericó. Prostituta, mulher de fluxo de sangue, leprosos. Tudo que havia de ruim estava em Jericó e nenhum profeta teve autoridade ou audácia de entrar na presença de Deus e reivindicar a profecia de Josué. Verdade. Tanto que vale a validação de uma profecia. De um profeta. Da boca de um profeta. Você profetizou, amigão. Acabou, checkmate. É isso aí. E eu vejo que o Senhor também ele está restaurando o crédito da palavra profética. Porque, por causa dos erros, de muitos líderes, a palavra profética, ela caiu em descrédito. Sim. Entendeu? Muita meninice. Muita meninice. Aí, quando você fala uma verdade, as pessoas tendem a não acreditar. Você está falando a verdade, mas teve tantas meninices que agora está difícil a pessoa acreditar na verdade. Você falou dessa situação que ocorreu em Jericó. Essa situação de Elias, ela está no capítulo 18 de 1 Reis. Uhum. Acima do capítulo 18, no finalzinho do capítulo 17, ele fala sobre essa situação aí do profeta Josué. Sim. E fala que um homem se levantou para edificar Jericó. E ele lançou o fundamento. A maldição era: quem lançar os seus fundamentos vai perder o seu filho primogênito. E quem colocar as suas portas vai perder o seu filho mais novo. Aí ele lançou um fundamento, o filho dele mais velho morreu, colocou as portas, o filho mais novo. Você sabe por quê? Vai passando, Israel vivia um tempo de apostasia. Então, esse homem ignorou a palavra de um profeta. E vou te dizer mais, talvez ele não ignorou. Talvez passaram-se tantos anos e a história de José não foi recontada. Pode ser Caiu também. no esquecimento. Mas aquilo que foi profetizado, em nome do Senhor Jesus, para a sua vida, aquilo que foi profetizado, independente que caia no mar de esquecimento dos homens, Deus vela pela profecia dele, pela promessa dele. Uma vez que foi profetizada, mesmo que depois de tantos anos tentou edificar, talvez ele nem sabia quem era Josué. Exatamente. Talvez não pode nem contar da história para ele, mas estava lá. A profecia estava de pé. Estava de pé. A palavra de Deus não cai por terra. Não cai, não cai. Não cai por terra. Por que eu achei interessante essa palavra, essa passagem estar justamente acima da passagem que conta a história do profeta Elias? Por quê? Porque Elias veio e é como se ele falasse assim: agora vamos ver se não há profeta em
Israel. Sim. Vamos ver se a palavra de Deus é válida ou não. Então o Senhor está levantando uma geração de tudo ou nada. Exatamente. Sabe? Uma geração que não importa o que acontecer, não importa o que vai fazer com ela, a palavra de Deus vai tornar a ser validada. Entendeu? A palavra de Deus vai ser creditada novamente nessa nação. Vai. Entendeu? O exército fraco vai ser fulminado. Vai ser retirado. E o exército firme, firmado na palavra, robusto pela unção do Espírito, vai ser levantado. Então, eu vejo ali essa passagem, alguém dando um descrédito ou não se lembrando mais da palavra do Senhor e se levantando um profeta para fazer conhecida a palavra do Senhor, para fazer o Senhor temido na terra. Amém. Gente, o tempo voou. Papo quando é bom, a conversa quando é boa, fluiu. Eu imagino que vocês receberam demais. Eu recebi muito aqui sentado. Eu também. Foi benção, foi. Uau! Deus falou muito aqui. Na verdade, Deus não falou muito, Deus está aqui ainda. Deus está aqui ainda. O Espírito Santo está fazendo aqui, vocês não conseguem sentir do outro lado de lá. Verdade. Mas se está em nome do Senhor Jesus, está bem poderoso aqui dentro do estúdio. E, Jaque, te agradecer, minha filha. Obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. As pessoas precisavam receber essa parcela, sabe? Essa Glória fatia do que está acontecendo na sua vida, do que está acontecendo na vida de Marcos, vocês como casal, como intercessores. E o tempo nosso chegou, Jaqueline. O tempo dos jovens se posicionar, porque nós somos jovens fortes. E nós vencemos o maligno. Então, você é jovem, forte. Você tem vencido o maligno. Então, continua firme em nome do Senhor Jesus. Não retroceda. Tá só no começo, cara. E vai apertar mais. Vai apertar mais. Segura a onda. Tá só no começo e vai apertar bem mais. Infelizmente, a igreja só funciona quando aperta, né? É isso aí. Só na peia. Só quando bate a espora no rim, sabe? Que a igreja se humilha e vai pro chão. Mas, com tudo isso, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Né? Eis-nos aqui. Que o Senhor faça nas nossas vidas a vontade dele. Isso. Que possamos atender à chamada. Isso aí. Sempre. A vontade dele sempre vai ser melhor do que a minha. Do que a sua, viu? Jaque, obrigado mais uma vez. Deus abençoe seu ministério, abençoe sua casa. E agora marcar outra vez, né? Para mim você vir aqui com o patrão, né? Pode marcar. Quantas vezes você marcar, a gente vem. Foi muito gostoso estar aqui. Experiência muito boa, viu? Deus abençoe você. Que isso aqui alcance muitas vidas. Que você possa tocar muitas vidas através disso aqui. Que o Senhor possa te fazer crescer na graça e no conhecimento, Júnior. É o que eu peço para você. Cresça na graça e no conhecimento. E que a sua vida transborde da unção do Espírito. Amém. Viu? Glória a Deus. Muito obrigado por esse convite. Me sinto muito honrada por estar aqui. Amém. A recíproca é verdadeira. Gente, obrigado mais uma vez. Deus abençoe, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.